Shalom, Haverim, Shalom, Leculan, paz a todos, paz, meu irmão. Shalom não é só paz, Shalom é plenitude. Shalom significa as 7 manifestações do Eterno. Então, um Shalom para você, meu amigo e meu irmão, povo da Techuvá. Estamos aqui para estudarmos, pesquisarmos, examinarmos mais um pouco das Escrituras e aqui no contexto dos escritos Netzarim. Então, vamos examinar 2 textos que causam assim, grande confusão, grande controvérsias entre o povo cristão. O povo cristão é que acredita muito em fábula, em contos de terror, de fábula e em fantasias. Os textos que nós vamos examinar hoje está em Mateus 3, 16 e 17, e João 1, 32. Okay? Os dois falam do mesmo episódio. Só que tem um porém. Eu vou trazer aqui 4 versões de Bíblias diferentes. E nós vamos, assim, examiná-los. Vamos logo com Mateus. Os textos, eles falam sobre aquele episódio da pomba descendo sobre Jesus. No caso das Bíblias cristãs, o texto traz dizendo que uma pomba, João viu uma pomba em cima de Jesus, pousando em cima de Jesus. Então vamos tentar entender como é que se deu isso. Deixa eu colocar aqui um acessório, porque essa letrinha aqui é muito pequenininha. Então vamos lá. Mateus 3, 16. Vamos começar do 13, que é para a gente entender a história, correto? Só vou aqui nesse, Bíblia de Thompson, tá, gente? Tá um pouquinho velhinha, porque a gente usa mesmo. Não tá dando nem para ver aqui o nome Thompson, tá vendo? Mas aqui dentro a gente tem Thompson, tá vendo? Thompson, ok? Tem algumas coisas escritas aqui, mas não tem aqui. Algumas eu escrevi, outras foram crianças que riscaram aqui. Então, essa Bíblia de Thompson é a que traz no seu conteúdo arqueológico, lá essa minha edição na página 1378, traz lá dizendo como foi que a Bíblia chegou no português. E aí ela relata, que nem um pastor gosta que a gente fale, que é que João Ferreira de Almeida traduziu o frontício do Novo Testamento de Jesus Cristo. Ele diz Jesus Cristo. Ele traduziu por Jesus Cristo, porque o nome Jesus na época não existia. Jesus foi um nome criado a partir de vários séculos, dependendo assim dependendo da ocasião, dependendo da necessidade, eles foram mudando o nome do ídolo. O ídolo que tomou posse da biografia do Mashiach, Yeshua HaMashiach, esse ídolo, Jesus, Jesus, em grego, tomou posse, como está escrito lá em Daniel. E como o próprio Yeshua profetizou, ele disse que o reino seria tomado à força. O vizinho agora resolveu fazer reforma no apartamento aqui. Então vamos lá. Mateus 3, 13.
Então veio, acompanhando aí? Mateus 13, 3,13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim batizado, né? Depois a gente vai tirar as palavras pagãs e vamos colocar as palavras corretas, né? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então nos consentiu. Então João consentiu. Por que cumprir toda a justiça? Porque se alguém queria ser, se ele queria que alguém seguisse os seus passos, os seus caminhos, era preciso ele indicar o caminho desde o início, certo? Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante, gente, saiu da água. Isso quer dizer que não é jogar copo d'água na cabeça, não. Ninguém sai de gotas de água, não. Ele saiu de dentro do Jordão. Ele saiu de dentro da água. O texto está bem claro. Saiu de dentro da água. Nesse instante, abriram-se-lhe os céus e vi o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, se o autor deste texto foi Matitiarro, ele deu uma melada aqui, né? Ele deu um erro assim, né? Porque ele está narrando um fato onde existem dois personagens, no qual ele dá nome aos personagens. Mas quando chega no 16, né, da parte B para frente, né, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Quem viu? João. E João viu, né? E João viu, certo? Uma voz do céu que dizia: e viu. Porque Matitiarro não estava na hora lá, ele, né, ficou sabendo disso aí, né? Então veja aqui que já, né, ficou meio. Nesse instante abriram-se os céus e viu o Espírito, né? Tá. Porque quando se trata da fala de João, aí ele fala, e João falou, blá, 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 certo? Então vamos ler esse texto agora na Bíblia de Jerusalém. Certo? Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia feita pelas edições paulinas. Você já conhece a Bíblia de Jerusalém, que eu gosto da Bíblia de Jerusalém, né? Ela é a menos ruim quando se trata do conteúdo em si todo, né? Só não entre muito nos comentários. Os comentários são muito católicos, né? Muito místicos, espiritualiza tudo. Nesse tempo veio Jesus da Galileia ao Jordão até João, a fim de ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: eu que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim. Jesus, porém, respondeu-lhe: deixa esta por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. E João consentiu. Batizando Jesus, subiu imediatamente da água e logo aos céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinda dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Está meio blubinho aqui, não está não, gente? Esse texto não está meio blubinho? Parece que foi já programado, né, para blubinho, né? Não é? Uma voz dos céus, né? Tá. Isso acontecia na Torá, né? Na época dos patriarcas acontecia. Bom, o outro texto eu não vou ler porque está tudo parecido. A questão é o seguinte, que quando a gente vai para a Bíblia israelita, tá, existe um porém. Mas vamos ler primeiro o texto na Bíblia
na Bíblia Preshita. Então veio Yeshua da Galil ter com Yohanan, junto no Yardém, Jordão, tá, gente? Galil, Galileia, Yohanan, João, Yardém, tá? Jordão, para ser imergido por ele, ou seja, sai fora batismo. Bota a palavra correta, imersão, para ser imergido. Né? Porque batismo, até nas universidades, você é batizado, né? Passa no corredor e você é batizado. E tem outros batismos aí mais macabros, nessas universidadezinhas pagãs, que só fazem mentir para o seu filho. 14. Mas Yohanan opunha-se-lhe, dizendo: eu que careço ser imergido por ti, e vens tu a mim? Porque Yohanan queria ser imergido por ele. Porque mais na frente Yohanan diz: ó, esse que vem após mim vai ter poder de imergir vocês, tanto, eu já expliquei sobre isso, tanto na vida como na morte, que é fogo, tanto na vida como na morte. É quando ele diz assim, eu vos batizo, eu vos, né, estou imergindo vocês nas águas, mas após mim vem um que, nas Bíblias católicas, né, todas elas são católicas, né, a protestante é pior do que a católica, né, porque manipula mais, são mais ladrões, né. Ele diz assim, eu vos batizo com água, mas após mim virá um que batizará vocês com espírito e com fogo. Misericórdia, né, gente? Ser imergido no fogo é morte, né? Mas ninguém sabe disso, né? Então Yohanan está dizendo isso, eu que preciso ser imergido por ti na vida, sopra em mim, ruá, a gente vai chegar lá, né? Então o Yohanan quer ser imergido por Yeshua. Aí Yeshua diz assim, não, primeiro convém praticar a justiça. Se eu quero que alguém me siga, eu primeiro preciso ensinar os primeiros passos para essas pessoas. Isso não quer dizer que a imersão nas águas é hoje uma obrigatoriedade, não. Essa imersão nas águas foi para substituir a circuncisão na época. Yohanan queria trazer tipo assim, um ritual mais fácil para os judeus que estavam perdidos, a casa de meu pai que estava perdida, os israelitas que estavam perdidos, que eram as 10 tribos, né, que foram divididas lá no início, Roboão, Jeroboão, ficou 2 com Roboão e 10 com Jeroboão. Volta lá, estuda que tu vai entender. Yeshua, porém, respondendo, disse-lhe, deixa agora, por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Yeshua emergido, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o ruá de Elohim descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus diziam, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Agora a gente vai para Yohanan 1:32. Né? Não vou ler toda a história de novo, mas vamos começar do 30. Yohanan está dizendo, né, contando a história do outro Yohanan, tá? Yohanan, irmão de Yeshua, contando a história de Yohanan, primo de Yeshua, porque o batizador era primo de Yeshua. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Isso quer dizer que Yeshua desceu do céu? Não. O que ele está dizendo aqui é que esse é o homem que foi prometido antes de mim. Ele foi antes de mim prometido, né? Ou seja, eu vim para preparar o caminho dele, mas quem o prometido foi ele, né? Eu estou aqui só para preparar o caminho dele. E assim, como a Ruá, né, habitava em Yeshua de uma maneira tão extraordinária, que ele tinha a Torá na ponta da língua, né? Ou seja, o verbo se fez carne. Por isso que o Yohanan disse, ele é antes de mim, porque a Torá é antes de tudo. Antes da fundação, antes da construção dos céus e da terra, a Torá já existia.
E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu. Por isso, imergindo, na peixita aqui, agora diz batizando. Batizando com água. Matitiahu diz imergindo, mas aqui diz batizando. Eu vou dizer imergindo com água. E Yohanan testificou dizendo, agora João explica, ó, Yohanan testificou dizendo, eu vi o Ruá descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a imergir com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Ruá e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Ruá HaKadosh, ou seja, com o sopro santo. Esse é o que dá vida, é o que vai trazer vida. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Elohim. Certo? Gente, a Bíblia israelita, eu não vou ler ela agora, mas ela... Por que eu não vou ler? Porque não tem. Tá? Na Bíblia israelita, Matitiahu 16, 3, 16, 17, não tem. Porque eles dizem que esse texto não existe nos escritos mais antigos. Ou seja, Matitiahu 16 e 17 foi um acréscimo. Né? Eles chamam acréscimo. Pegaram o texto de Yohanan, né, e colocaram em Matitiahu para completar ali. Matitiahu está cheio de acréscimo. Por exemplo, 17 e 20 lá que fala, né, aquele que for batizado e que jejuar e for batizado, expulsa demônio, um negócio lá. Também é acréscimo. Isso tudo obra do catolicismo, né, tudo obra da Igreja Católica, esses acréscimos para implantar a doutrina da Trindade. Né. Eles querem de todo jeito criar aqui o Espírito Santo, né, que a palavra é ruá, né, não é espírito, não existe essa palavra espírito no hebraico, é ruá, é sopro, né, e para criar a Trindade, né, mas a gente chega lá em Apocalipse e não vê essa Trindade, né, só vê o Pai e o Filho, o Espírito Santo sumiu, cadê o Espírito Santo? Morreu? Porque não existe. O que existe é o sopro do Eterno. O Ruach HaKadosh. Né? O sopro do Santo. Né? Kadosh, Santo, ou Kadesh. Né? Então está aqui o texto, né, na Peshita de João, que fala a mesma coisa. Mas só que em João a gente não vê essa voz falando, esse é o meu filho amado em quem tenho me comprazo. Né? Ninguém vê, não está ali. Né? E parece que eles conversaram, né, e Yohanan, irmão de Yeshua, está dizendo que Yohanan, primo de Yeshua, testificou. Era muito Yohanan, né? Era muito Yohanan e muito Yeshua naquela época. Era um nome muito comum, como João e Maria hoje, né? Os nomes romanizados. Então, gente, agora eu vou, né, para terminar esse... Né, a gente já entendeu que Matitiahu não existe. Né, não existe Matitiahu, o texto é acréscimo. Né, a mesma coisa de Marcos, lá no finalzinho do capítulo 16 de Marcos, também é acréscimo. Né, alguém foi lá e acrescentou. Né, eles chamam de interpolação, eu acho, se eu não me engano, é essa palavra, interpolação. É quando o próprio escritor tentou completar a história ou alguém, o redator, foi e completou a história. Né, tem muito isso nas Bíblias de hoje. O que não existe na Torá, tá, gente? Porque a Torá, os 5 primeiros livros, eles são contados as letras. As letras são contadas. E se a soma der errado, volta de novo, escreve de novo, porque quebrou a Torá. Por isso que Yeshua disse, nenhum Yud e nenhum Kodesh será tirado da palavra da Torá. Agora eu vou mostrar aqui para vocês um negócio aqui, deixa eu mostrar. Tá, agora eu vou acrescentar aqui, pronto. Gente, tá aqui o texto. Eu tenho que ver aqui. Tá, deixa eu aumentar aqui. Ó, gente.
Está aqui o texto em hebraico. Não vai dar para ver. Deixa eu puxar para cá assim. Isso. Está aqui o texto em hebraico. Quando ele fala, vocês estão vendo um pontinho aqui, né? Isso aqui é o texto de Matitiahu, certo? Mesmo em Matitiahu, sem o texto existir nos escritos mais antigos, né, nós encontramos aqui, ó, gente, a palavra, aqui, ó, Ruach, tá aqui, ó, o Resh, o Vav, o Re, Ruach, Ruach Elohim, o sopro Ruach, porque não existe a palavra espírito em hebraico, então tem que ser a palavra, como é que fica melhor, deixa eu ver, aqui assim, né, que essa aqui, pronto, essa palavra aqui, tá, gente, aqui, ó, Ruach, Ruach Elohim, que o hebraico se lê assim, certo? Ruach Elohim. Mas quando vai traduzir, aí eles traduzem por Espírito de Deus. Deus tem Espírito, né? É complicado. E aqui nós vamos agora para o texto de Yohanan. Yohanan existe o texto, né? Yohanan existe o texto. E aqui nós encontramos a palavra já, né? Ela é estendida aqui com o artigo definido Haruá, como uma Rahuá, né? Das dodais, mas pode também ser, vai estar muito ruim, né? Para entender. Agora, aqui, gente, ó, tá vendo? Ruar também, certo? Ok. Então, assim, vamos terminar. O que o texto quer dizer, o que João queria dizer, é que ele não viu uma pomba. Né? Ele sentiu, ele percebeu, isso foi revelado a Yohanan. Né? O Eterno disse a ele, quem tu vê descer, né? Ele já sabia que Yeshua era o Mashiach, né? Mas ali foi a confirmação, né? Eterno. Quem tu vê descer o meu sopro, a minha, né, minha plenitude, né, minha vida descer, né? Aí é ele, é aquele. Mas por que como uma pomba? Né? Porque o pouso de uma ave, a pomba é o mais suave. Às vezes a pomba pousa atrás de você, você nem sente, você nem ouve, nem percebe. Né? Então, quando você vê o meu sopro, a minha vida, né, a minha ruá, descer sobre ele, silenciosamente, bem, de maneira simples, que ninguém vai perceber, só você, esse é ele. Então o texto quer dizer isso, gente. Que o ruá do Eterno, né, a plenitude, né, o poder, as 7 manifestações ali do candelabro, né, do candelabro, né, descer ali, esse é ele. Né. Esse é o Mashiach. Entendeu? Então nós ficamos por aqui, né? Espero que você tenha entendido o texto, que não existiu pomba, né? E não existiu voz, apenas, assim, uma revelação a Yohanan, João Batista. Eles chamam de João Batista. Até o próximo vídeo, até mais. Fiquem com o Eterno. Baruch Hashem. Elohim Melech Neeman, Elohim é Rei Fiel. Amém.